Você vai obter aí uma equação de ômega. Nesse caso aqui, é um pouquinho complicado porque quando eu tenho uma expressão fechada, mas quando eu calculo o determinante da matriz igual a zero, não é bem a relação de expressão que você obtém. Você obtém equações em uma equação de ômega, né? Sei lá. Você vai ter uma equação, por exemplo, que tem ômega 4, ômega 2 e assim por diante. Daí você tem que dessa equação de ômega 4 resolver para ômega 2, de ômega 2 resolver para ômega. Então, dá uma série de passagens. Você tem polinômios em ômega. Daí o objetivo nosso aqui é sempre você obter disso daqui, né? Resolver, que não é tão trivial, o ômega como função do kappa. Isso. E daí a gente vai ter a dependência do limite externo nessa constante, em C1, etc. E daí nisso daqui, se você a velocidade de grupo, aí você uma componente I. Seria você pegar o teu d ômega e derivar em relação a kappa I. E você tem o VI de grupo, velocidade de grupo, né? Componente I. Isso. Daí se você tem cada componente, você leva faz um módulo, obtém velocidade de grupo vetor. Quer dizer, o módulo. Daí o módulo menor que seja vai trazer vínculos entre esses padrões, que vai, de uma certa maneira, restringir elerodinâmicas que não tem propagação, não tem nada. Se você propaga norte é isso. Esse é um dos primeiros níveis que a gente vai tirar disso. Mas essa passagem aqui, só o fato de. Isso aqui é uma expressão gigante. Uma expressão gigante, a gente chegou aqui analiticamente, mas dessa passagem para essa daqui, obter isso daqui já foi teve que usar o computador para mandar o colega usou o meio. Mas tem também uns truques de definir umas bases, de umas partes. Essa passagem aqui é uma parte técnica, assim. Dá para você definir umas bases que seria uma coisa que facilita o cálculo do determinante. É um determinante 3x3. Índice I e A são índices latinos, 3x3. Mas a expressão é gigante assim para calcular. Mas a ideia está saindo, a gente vai reduzir casos particulares. Mas isso, se eu fosse fazer isso, acho que é muita coisa técnica. Já está começando a sair da parte da discussão física. Acho que o que deu para fazer aqui, a gente já viu que no caso em que essas constantes D2 e D3 são nulas, você está gerando uma componente. Né? O teu E deixa de ser somente perpendicular a K. Tem outras componentes. Acho que a gente já consegue ver que, no caso da eletrogeometria linear, há outros modos de propagação. Embora o B seja sempre perpendicular a K. Acho que era essa a mensagem que ia passar. O B perpendicular a K é perpendicular ao E. Aqui né? Perpendicular ao E também, né? E K vetoriano. Mas esse tem um campo essa teoria surge um grau de liberdade a mais. Né? Isso que eu estou meio assim. Isso que eu estou meio assim. É que você tem outros modos. Né? Você vai ter tem um grau, não é? Se você calcula uma relação de dispersão, uma delas você vai meter que o ômega é igual a K. Tá? Estou tomando C igual a 1. Eu acho que você não tem simetria de gauge, tem? Você tem simetria de gauge. Tem simetria de Lorentz. Porque essa equação, essa equação aqui. Não, você botar um campo externo, você quebrou o Lorentz. Mas você tem gauge. Então, tem gauge, mas não tem Lorentz. Então é isso. Uma das relações de dispersão é que você tem que ter ômega igual a kappa, da relação de dispersão. A gente então obteve isso. Uma das soluções de ômega igual a kappa. Mas você tem outras soluções também que envolvem as constantes de outros modos. Trabalhar melhor esses outros modos. Mas aqui é interessante ver esse artigo, o caso já feito também. Eu acho que aqui ele faz até o caso.
Desculpa, essa equação com os índices gregos, Ini e tal, essa equação não é invariante, não é covariante. Embora ela tenha os índices. É que, por exemplo, quando você quebra a simetria... Esse objeto K e T não são tensores. Esse aqui eu não tenho... Ele tem uma estrutura tensorial, mas aí a gente tem Mas não é. a gente tem que entrar numa discussão que é essa dúvida. Eu tenho a impressão que o K e o T é que produz essa relação aí, né? Você pode pensar nesse sentido. Mas, por exemplo, quando você vai discutir sobre quebra de simetria de Lorentz, você tem que, por exemplo, chamar a discussão da sua transformação de Lorentz. Não sei se você lembra, existem dois tipos de transformação. A transformação ativa e a transformação passiva. Então, em termos de rotação, por exemplo, você pode ou rodar os eixos ou rodar o vetor. Então, tem duas coisas. Você pode rodar o eixo ou rodar o vetor, por exemplo. Sempre esqueço qual delas é a ativa e qual delas é a passiva. Mas aí você tem um sistema aqui de um vetor, vou colocar assim, y(x), e aqui um ponto P. Você pode rodar os eixos x', y1, essa é uma transformação possível. E a outra possibilidade seria você manter uma é ativa e outra é passiva. Você vai, de maneira equivalente, rodar o vetor. Ou seja, você mantém os eixos fixos e roda o vetor. Se você está no cenário que não quebra a simetria de Lorentz, as duas coisas são equivalentes. Agora, se você quebra Lorentz, é como se você violasse um deles, mas você ainda tem a simetria de Lorentz com a transformação de outro caso. Então acho que aí está acontecendo a mesma coisa. A gente quebra a simetria de Lorentz num sentido, mas preserva no outro. Eu acho que eu não me lembro exatamente. Essa discussão foi feita com bastante detalhe num artigo, né? Uma revista brasileira de ensino de física. Não me lembro os autores, mas se você pesquisar a violação da simetria de Lorentz, Eu acho que eu já vi esse artigo. É do Belich, né? Acho que é do Belich esse artigo. Eu acho que é. Deixa eu. Eu acho que é. eu acho que nesse artigo se discute essa questão da transformação ativa e passiva. Eu já vi esse artigo. E daí se mostra que no caso você tem um magnético externo, você quebrou uma das duas. Faz sentido realmente. Tá Né? acontecendo. É que você passa em uma direção ali diferente. Você tem um B. Você tem um B ali.